E aí galera, estou de volta aí com mais um vídeo para o canal do Senhor Gasparini. Hoje temos muitos assuntos aí a tratar, essas últimas vagas na fase de grupos da Libertadores, a Copa do Brasil, né? E o Campeonato Carioca também estarei falando aqui nesse vídeo. Mas antes de iniciar, eu queria falar o porquê, o motivo, a razão que eu criei este meu canal. Começando com uma crítica, né, à TV aberta. Por essa crítica me motivou a fazer esses vídeos, criar o meu canal Senhor.Gasparini. Bom, eu sou do Espírito Santo. Como aqui o futebol deu uma desandada, né, muito tempo atrás, não tem nenhum time assim na elite. Muitos daqui, né, muitos capixabas tende a torcer mais para os times do futebol carioca. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Isso é bem claro, bem nítido. A maioria dos capixabas torcem para esses times do Rio de Janeiro. E a minha crítica à TV aberta é que aqueles programas de maior duração prezam e falam mais dos times, dos clubes paulistas. E enquanto os cariocas, os times carioca falam muito pouco. Os que falam dos times carioca, o programa é de pouca duração. Então eu me animei em criar esse vídeo para falar só especificamente dos times carioca. Ultimamente eu estou abrindo mais um leque, falando um pouco de outros clubes por conta da Libertadores, mas meu foco aqui sempre foi e sempre vai ser os times do Rio de Janeiro, por essa falta de falarem na TV aberta dos times cariocas, né? Bom, segunda-feira, não vou citar o nome do programa, eu estava assistindo um desses programas que eu mencionei, né, que prezam em falar dos times paulistas. Estavam falando da final da Supercopa do Brasil, onde o Flamengo foi campeão. O assunto principal não foi porque o Flamengo foi campeão, foi porque o técnico do Palmeiras ficou irritado, que ele não é de ficar irritado. Esse foi o tema, abrangendo a partida toda, eles só falavam disso, sobre o técnico do time paulista, Palmeiras, que é o Abel Ferreira, né? Então, assim, por isso que eu criei o canal, para dar um eixo aí, né, nos times carioca e a atenção devida, né, que esses times merecem aqui no nosso estado, que é do Espírito Santo. Então isso que aconteceu agora recente, mas isso já acontece há bastante tempo. Os comentaristas de hoje, nesses programas esportivos de longa duração, que tem 1 hora e meia ou até 2 horas, falarem mais dos times paulistas, e os times carioca fica por escanteio, não dá muita atenção. E vocês viram aí que o Flamengo foi campeão e não foi o Palmeiras, mas o assunto foi o Palmeiras. Então, por isso que meu objetivo nesse canal é isso, passar mais dos times carioca para vocês capixabas, né? Então vamos lá, para começar, vamos falar aqui da Copa do Brasil. O Botafogo, infelizmente aí, botafoguense já foi eliminado num jogo aí contra o ABC. O Maicon Douglas abriu o placar pro ABC aos 11 minutos do primeiro tempo. E o Botafogo penou aí para empatar essa partida, foi empatar no finalzinho com o Gilvan, praticamente o último minuto aí dos acréscimos do segundo tempo, dando aquela animada nos torcedores botafoguenses, naquela esperança de conseguir a vaga nos pênaltis, mas não foi isso que aconteceu. Cezinha do Botafogo mandou a bola para fora e o Marcinho, o goleiro do ABC, pegou essa cobrança e ficou 4-1 nos pênaltis para o ABC, e assim se classificando o time do ABC e o Botafogo eliminado tão precocemente aí. Eu acho que vem 4 anos consecutivos sendo eliminado assim nessas fases preliminares o Botafogo. Triste aí para a torcida do Glorioso, né, que já está na segunda divisão, tem essa queda precoce da Copa do Brasil.
Vamos ver aí no desandar do Carioca se consegue uma vaguinha na semifinal, que é bem difícil, bem improvável. E no decorrer do ano, né, que o foco principal do Botafogo é voltar à elite, é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Bom, agora vamos falar da competição mais importante aí, né? Libertadores, onde o Santos encarou o segundo jogo aí contra o São Lourenço e saiu na frente, fez 2 gols, um com um moleque aí novo, né? 17 anos, Marcos Leonardo. Já não é mais nenhum estreante, está jogando muito. E o Pará, lateral direito, aí fez 2-0 para o Santos. Mas aí deu aquela relaxada, já tinha ganhado o primeiro jogo lá na Argentina. E acabou tomando um empate aí, gols de Santos e Ángel Romero, aquele mesmo que jogou no Corinthians, empatando aí para o São Lourenço. É isso, ficou 2-2 e o Santos garante a sua vaga aí no grupo C, grupo do Boca Juniors. Grande grupo aí da Libertadores. E agora o Grêmio decepcionou aí, né, os gremistas. Chegou a sair na frente com o Jean-Pierre, mas o Del Valle é um time bastante entrosado ali, um time bastante competitivo que vem chegando aí, como eu já mencionei aí nos vídeos anteriores, sempre chega aí nas partes decisivas aí, Libertadores, Sul-Americana. É um time muito bom. E Ortiz estava num dia inspirado, fez um gol aí nos acréscimos do primeiro tempo, aos 47. Na volta do segundo tempo, o Maicon veio um pouco nervoso aí, foi expulso. Segundo jogo aí, né, que tem o jogador do Grêmio expulso, né, contra o Del Valle. Dessa vez foi o Maicon, aos 17 do segundo tempo. Aí o time ficou nervoso, o time desandou, não conseguiu aquela produtividade que é acostumado, né, do Grêmio, de Renato Gaúcho. E o Ortiz virou o jogo aí aos 20 do segundo tempo. E daí para lá, podia até ter sido mais aí para o Independente Del Valle, que foi muito superior nesta partida. E o Grêmio ficou devendo, né? E estará de fora aí da competição, do torneio que todos almejam, né? Então o Grêmio de fora da fase de grupo. E o Independente Del Valle entra naquele grupo de seletos campeões, que é o Palmeiras, campeão da Libertadores, e o Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana. E é isso. Grande grupo aí também, o grupo A. Santos dentro, Grêmio fora. E agora vamos saber do grupo do Fluminense, que estava aí para decidir, né, entre o Júnior Barranquilla e o Bolívar, da Bolívia, né? E o Júnior Barranquilla, que vai entrar no grupo do Fluminense. Ganhou de 3-0 dentro de casa, com gols de Miguel Borja, que jogou no Palmeiras, o John Pajroy e o Fred Inestrosa. 3-0 aí, o placar agregado 4-2, o Bolívar tinha ganhado lá em La Paz por 2-1, com essa vitória sacramentada aí de 3, virando o jogo totalmente aí a seu favor. Júnior Barranquilla é o novo integrante aí do grupo do Fluminense, o grupo que está fechado. O Fluminense escapa por um lado de uma altitude, né, que é bem difícil jogar lá na altitude, e encara um time também arrumado. Acho que é um time que vem aparecendo muito aí nesses últimos anos no cenário sul-americano. É um time bastante forte. Então, cravo aqui que é um grupo bastante difícil aí para o Fluminense. Bom, não anotei aqui, mas o Palmeiras também, o Palmeiras mais uma vez vice, né? Além da Supercopa do Brasil, conseguiu ser vice aí na Recopa Sul-Americana por Defensa e Justiça. Saiu na frente, mas tomou a virada aí, e o Defensa e Justiça repetiu o placar do primeiro jogo, né? Perdeu de 2-1 dentro de casa, mas ganhou de 2-1 fora de casa e foi para os pênaltis. E mais umas cobranças de pênalti frustradas aí do Palmeiras. Mais uma vez o técnico do Palmeiras, que deve ser assunto daquele programa lá que eu não vou mencionar, que o técnico ficou nervoso e afetou o time dentro de campo. Bom, eu particularmente não acho que é isso. O Palmeiras não vem jogando bem há muito tempo, conseguiu conquistar esses títulos, mas não jogou bem contra o Grêmio na Copa do Brasil, vamos falar a verdade. Foi um título bem xoxo. E contra o Santos também um gol assim, sei lá, o cara cruzou a bola, o Palmeiras foi lá e conseguiu fazer o gol. Claro,
premiada a campanha que fez, né? Tanto a Libertadores e Copa do Brasil. Mas essas partes aí, essas fases finais, eu acho que o Palmeiras vacilou muito, não jogou bem, não mostrou o futebol que é do Palmeiras. No Mundial vocês viram isso, né? Sendo o quarto, né? Perdeu até a disputa de terceiro lugar aí. Então, o time do Palmeiras vem devendo bastante. Mas jogou muito bem contra o Flamengo. Vale ressaltar que jogou bem contra o Palmeiras, mas nas cobranças de pênalti vacilou, perdeu. Estava com o título na mão, 2 cobranças aí, conseguiu perder e empatar e o Flamengo virar aí nas cobranças de pênalti. E contra a Defesa e Justiça nem chegou aos pênaltis alternados, né? O goleiro Everton perdeu aí um pênalti. E aí, Defesa e Justiça campeão. Parabéns aí por título aí, mais um título aí do time argentino, que vai entrar muito forte nessa competição da Libertadores. Agora vamos falar de Carioca, né? O clássico aí entre Flamengo e Vasco que aconteceu terminando essa rodada aí do Campeonato Carioca, um jogo que ficou para depois, pelas viagens do Flamengo aí, né? Que disputou a Supercopa do Brasil lá em Brasília. Então ia ser na quarta, adiou para quinto jogo. E o Vasco surpreendeu, jogou muito bem o Vasco, saiu na frente aos 6 minutos do primeiro tempo com o Léo Matos, ali do ex-flamenguista aí, o lateral direito. Germancano, sem dúvidas, artilheiro, faro de gol, fez aí aos 30 minutos do primeiro tempo, 2-0 Vasco. E aí, o segundo tempo virou o campo, e o Vasco conseguiu mais um com o Morato, aos 36 do segundo tempo, 3-0 para o Vasco. O Vasco realmente deu um show de bola nessa partida. Talvez o Flamengo dê uma relaxada, né? Tá na ressaca de mais um título, né? Supercopa do Brasil aí, né? O seu bi-título na Supercopa. E o Vitinho achou um gol aí no finalzinho mesmo do segundo tempo, descontando por um Flamengo. 3-1 Vasco. E o Vasco entra na briga aí para essa vaga nas semifinais aí do Carioca. Vou falar aqui da tabela, né, do Campeonato Carioca e depois os embates aí dessa rodada. Volta Redonda em primeiro com 20 pontos, tem 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, bela campanha aí do Voltaço. O Flamengo com essa derrota foi para segundo, 19 pontos, 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Bela campanha do Flamengo, vale frisar que bastante jogos foi feito aí pela molecada, que já vem entrosada aí desde o Carioca passado, mas está de parabéns, 19 pontos classificado. E aí vem essa briga embaixo aí, né, que tem 2 partidas, né, 6 pontos a ser disputado, e a Portuguesa tá mais próxima, né, mas encara o Flamengo aí, né, Flamengo na próxima rodada, o jogo que acontece amanhã. Portuguesa 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Fluminense em quarto, também bem próximo dessa classificação, com 16 pontos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Aí vem o Vasco, com essa vitória deu um salto aí na tabela, foi para quinto, e tá pensando sim nessa vaga aí. 13 pontos, com 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E o Botafogo parece aquele time do brasileiro do ano passado, aquele time que só empatava e continua seguindo empatando bastante aqui, né? Time bastante irregular, 6 empates aí o Botafogo tem nesse Campeonato Carioca. 2 vitórias apenas e 1 derrota, mas tá lá, em 6º lugar com 12 pontos, sonhando aí com essa vaga bastante difícil, bastante longe. 6 pontos, dá para chegar a 18, o Português tem 17. E joga amanhã contra o Fluminense. É o clássico dessa rodada, penúltima rodada do Campeonato Carioca, perto de sacramentar aí os semifinalistas. Então, frisando aqui para vocês, amanhã Fluminense e Botafogo, às 16 horas no sábado. Portuguesa e Flamengo, às 9h05 no sábado, às 9h05 da noite. E o Vasco terminando aí, dos times grandes no Carioca, encara o Boa Vista, lá em Bacaxá, às 18h30 da noite aí, né? Esses são os jogos da penúltima rodada do Campeonato Carioca. Só algumas notícias aqui fresquinhas. O Renato Gaúcho caiu no Grêmio depois dessa desclassificação, né, da Libertadores.
não suportou, caiu, aí tem aquela torcida, né, que pensa, pô, será que ele vai pro Flamengo, né? Será que o Ceni cai? Será que eles vão esquentar ali o técnico Rogério Ceni, pensando no Renato Gaúcho assumindo o Flamengo? E claro, tem tricolores também pensando no Renato Gaúcho no Fluminense, mas o salário do Renato Gaúcho é muito alto, então pode ser que, se caso porventura o Rogério Ceni cair, pode ser agora livre no mercado, acerte facilmente aí com o Flamengo. Mas isso se o Rogério Ceni cair, que apesar dos pesares ele vem conquistando títulos. Claro que tem os torcedores que pegam no pé, reclamam que o time do Flamengo não é aquele mesmo Flamengo, mas continua no topo. E o Rogério Ceni, eu acho que está bem com a diretoria, deve se manter, deve continuar. Mas vamos ver, né, no decorrer do campeonato, vamos ver o que Renato Gaúcho pretende. Eu acho que ele se arrependeu lá atrás de não aceitar a proposta do Atlético Mineiro, ter renovado, né, com o Grêmio, né, naquela reta final do campeonato, né, que pareceu o interesse do Atlético Mineiro, que tem um timaço aí, é um time que pelas contratações bate de frente com o Flamengo, mas eles preferiu seguir no Grêmio. E também outras oportunidades aí, 2 ou 3, que o Flamengo também tentou ele no passado, mas ele não quis. Seguiu essa bela trajetória. Foi uma bela trajetória, querendo ou não, no Grêmio, mas eu acredito que realmente acabou o ciclo dele lá, pelo menos neste momento. Está na hora de ele procurar novos rumos, não sei, ficar um tempo parado, dar mais uma estudada. Mas é um grande técnico, o Renato Gaúcho. Vamos ver o que acontece aí no decorrer do ano. O que vai acontecer com o Renato Gaúcho, para onde, que time que ele irá assumir. E o David Braz também, do Grêmio, rescindiu o contrato. Ele está com Covid, né, 19, vai ficar um tempo aí afastado, mas agora com o contrato rescindido, o caminho está livre aí para ser mais um reforço do Fluminense. Vamos esperar aí a confirmação, que eu estarei falando aqui no meu canal. É claro que estarei passando aqui, os outros reforços vêm chegando, que eu falei do Fluminense, Casares, o Abel Hernandes, o Manuel, o zagueiro Manuel. Só falta o Bobadilha, né, chegar aí no Fluminense, mas tá tudo certo. E David Braz, que deve chegar também logo aí, passando essa quarentena que ele está enfrentando no momento. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado aí desse mais novo vídeo aí no canal Senhor Gasparini. Não deixe de dar seu like, comentar. Desculpe se eu errei algum nome aí na empolgação aí, falando no início aí do assunto, né? Por que eu criei este canal. Espero que vocês tenham entendido o motivo, né? Mas é esse, deixar os capixabas, né? Que, como eu falei, a maioria torce aí para os times grandes do Rio, ter mais notícias, ter mais tempo, saber mais sobre os times carioca. Pois na TV aberta eu não vejo isso, quando fala é pouco tempo, é sempre mais tempo, mais holofotes aí para os times paulistas. Então meu foco é esse, passar informações a mais do futebol carioca para todos vocês. Então é isso, dê seu like, curtem minha página no Facebook, me seguem lá no Instagram. E tamo junto, forte abraço, valeu, até a próxima.